Olá pessoal, tudo jóia? Vamos continuar nossas revisões para o concurso do INSS. Vamos falar de ato administrativo. Poxa, é muita coisa, tá? É um tópico bem extenso. Vamos fazer aqui um mega resumão dos tópicos mais importantes sobre ato administrativo. Então vamos lá, começando evidentemente com o conceito de ato administrativo. O ato administrativo é um ato jurídico. É uma manifestação unilateral da vontade da administração. Objetiva a produção de efeitos jurídicos, como adquirir, resguardar, transferir, modificar e declarar. Atenção, atenção. O Celso Antônio Bandeira de Mello, ele fala assim: existem atos da administração. Atos da administração. Alguns desses atos são atos administrativos, outros são contratos administrativos. O contrato administrativo, ele não tem essa característica aqui, né, de unilateralidade, tá? Então, olha só. Ato da administração se subdivide em ato administrativo e contrato administrativo. Apenas o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração. Ok? Muito importante para conhecer o ato administrativo, conhecer todos esses elementos. Aqui estão os 5 elementos do ato administrativo. Sinônimos para elementos: requisitos ou pressupostos. Vamos comentá-los rapidamente. Primeiro elemento, o agente. Deixa eu fazer uma ressalva, é o seguinte: esses elementos, eles constituem a existência do ato administrativo, né, do ato jurídico praticado pela administração pública, né? Então, para existir o ato, precisamos desses elementos. Esse ato, uma vez existindo, ele pode ser válido ou inválido. Então, vamos falar rapidamente dessa existência e dessa validade do ato administrativo. Vamos lá. Primeiro requisito, o agente. Tem que existir uma pessoa, um agente público. O sujeito, né, esse sujeito, ele tem que ter competência. Na verdade, né, a competência é um critério de validade, mas muitos livros, ao invés de usar sujeito ou agente como elemento do ato, usa a própria competência como elemento do ato. Então, o que é o agente? É o agente público com competência para realizar o ato administrativo. Quem não é agente público e realiza o ato administrativo, nós não temos um ato administrativo, salvo as questões de agente de fato. Não temos tempo, né, de aprofundar esse tema. Dá uma olhadinha lá na doutrina, na teoria do agente de fato. Agente público que pratica ato sem competência para o ato será inválido. Quem faz o ato? O agente. Como faz o ato? Como fazer o ato? É a forma. Qual é a preocupação do agente público? Usar a forma prescrita ou não defesa em lei. Prescrita é indicada, não defesa, não proibida em lei. Então, por exemplo, a Lei 8.112 fala que a advertência tem que ser aplicada por escrito. Está dando a forma. A propósito, temos a forma ampla e restrita, tá? Nenhuma punição pode ser dada sem um devido processo administrativo, ou pelo menos uma sindicância, um procedimento administrativo. Os procedimentos é a forma em sentido amplo, o ato final é a forma em sentido restrito. Então, uma advertência. Qual é a forma no sentido amplo? Usar a sindicância para poder aplicar a advertência. E no sentido restrito, a Lei 8.112 é clara, tem que usar a forma escrita. Finalidade. Para que se faz o ato? Todo ato administrativo é feito para atender o interesse público, atender ao interesse público. Qual é o motivo? Por que eu faço um ato? O motivo é a descrição do fato e do direito que fundamentam o ato. O falso motivo, evidentemente, vai invalidar um ato. Então, por exemplo, né, o porquê que você vai ser contratado. Vai tomar posse como servidor público do INSS, tá? Porque para tomar posse, você tem que fazer concurso, tá lá na Constituição Federal. Então, qual é o fato? Tive a pontuação X lá no concurso. Qual é o direito? Constituição Federal mais Lei 8.112. Esse é o motivo do ato administrativo. O objeto é o conteúdo do ato. O objeto é o que contém esse ato, todo esse conteúdo. Ele é o efeito jurídico pretendido. Então, é o modificar, o adquirir, o resguardar. Exemplo, nomear alguém, o seu nome, né? Nomear você para um cargo do INSS. O nomear alguém é o objeto, o conteúdo daquele ato administrativo. Perfeito? Seguindo aqui. Olha o poder vinculado e o poder discricionário, ou
aqui no estudo do ato administrativo, ato vinculado discricionário. O ato vinculado é aquele ato em que os 5 elementos, competência, forma, finalidade, motivo e objeto, estes 5 elementos estão descritos em lei. O ato discricionário é quando o motivo ou o objeto a lei descreve de forma ampla, cabendo ao agente público complementar, né, com a sua escolha. Então, exemplo, nomear para cargo público efetivo. Todos os elementos estão descritos na lei, ato vinculado. Agora, nomear para cargo público em comissão. Você pode nomear quem quiser, não é? Então, nomeação para cargo público em comissão, o objeto, né, quem será nomeado, ele pode ser escolhido. Então, aquele ato é discricionário. Ato vinculado, todos os elementos descritos na lei. Ato discricionário é um ato que, no motivo ou objeto, permite uma margem de escolha para o agente público. E nesse ato discricionário é que aparece a ideia de mérito administrativo. Mérito administrativo é a conveniência e oportunidade para se realizar um ato. Então, por exemplo, é dever, né, a Constituição Federal determina que é dever do Estado, né, da administração pública, fornecer saúde e educação. Então, está lá a regra geral. Mas onde eu vou construir o hospital? Onde eu vou construir a escola? Isso vai ser um ato discricionário, escolher o local. Você vai escolher o local de acordo com a conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade formam a ideia de mérito administrativo e onde isso é importante? Para os atos discricionários. E a propósito, tá? Já anota aí. O Poder Judiciário não pode controlar o mérito administrativo, apenas a legalidade do ato. Seguindo. Ato administrativo. A existência do ato são os elementos, esses 5 elementos, né? O sujeito, a forma, a finalidade, motivo, objeto. A validade do ato são as qualidades, o sujeito com competência, a forma prescrita na lei, a finalidade de interesse público, né? O motivo verdadeiro, não falseado, o objeto lícito, possível e determinado. A eficácia é o conteúdo que está lá no objeto do ato, a transformação no mundo jurídico, né? Então, por exemplo, o nomear, o exonerar. Exonerar não é legal, né? Vamos deixar o nomear, que é mais interessante. Então, esses aqui são os critérios de existência, validade e eficácia do ato administrativo. Ó, questão muito complexa. Não confunda no concurso revogação, anulação e convalidação. Existe um tópico no edital. Extinção, desfazimento e sanatória do ato administrativo. Sanatória é tornar são, né? Sanatória é convalidar vícios. Então, quando que se revoga um ato? Vou voltar aqui, tá? Ó, voltei. Não, opa, não voltei. Ah, agora eu voltei. Tá ligado aqui, gente, no mérito administrativo? Eu revogo atos discricionários apenas. Um ato discricionário, quando foi feito, ele respeitava critérios de conveniência e oportunidade. Em um momento futuro, a administração pode decidir que esse ato não é mais conveniente nem oportuno. Revoga-se ato que era lícito e revoga-se por questão de mérito administrativo. Agora, quando um ato não preenche os requisitos de validade, tá? Ou seja, o agente não tinha competência, a finalidade não era pública, o objeto era ilícito, quando um ato não preenche os requisitos de validade, nós vamos anular esse ato. Então a revogação é desfazimento de um ato válido por questões de mérito, conveniência e oportunidade. A anulação, desfazimento de um ato inválido por questões de legalidade. E o que é convalidar? Convalidar é esse ato que era para ser anulado, ao invés de anular, nós vamos corrigir esse ato. Convalidar é sanear, é corrigir o ato. Atenção, convalidação nem sempre é possível, tá? Quer anotar quando é possível convalidação? Olha, quando temos uma competência delegável, visto de competência delegável, é possível, a teoria de agente de fato é possível, e quando a forma não é da essência do ato. Nessa aula rapidíssima de revisão, não dá para aprofundar, vai buscar nas nossas apostilas lá esse estudo mais completo. Ok, pessoal? Vamos seguindo aqui.
Atributos do ato administrativo. Os atributos do ato administrativo são presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade, executoriedade e tipicidade. Vamos explicar rapidamente, é o seguinte, olha só. Um ato administrativo. Como ele é feito por um agente público, e esse agente público fala em nome da administração, lembra do princípio da supremacia do interesse público? Então, quando um agente público realiza um ato administrativo, presume-se que ele é verídico, presume-se que ele é legítimo. Então, quando você recebe uma multa de trânsito, como já aconteceu comigo, presume-se que o agente público que te multou tem razão. Essa presunção, ela não é do tipo iuris et iuris, ou seja, ela não é absoluta, é uma presunção relativa. Presunções relativas são aquelas que admitem prova em contrário, beleza? Imperatividade. Imperatividade significa o seguinte, atos de império, como a administração pública ela tem a supremacia em relação aos interesses particulares, os atos administrativos vêm com essa carga de coerção, coercibilidade, ou seja, eles nos são impostos independentemente da nossa vontade. O presidente da República não vai te ligar para perguntar se você concorda com o decreto que ele vai expedir. Os atos são impostos. Beleza. Exigibilidade e executoriedade. Deixar bem claro que esses requisitos da exigibilidade e executoriedade, bem como a imperatividade, nem todo ato possui. Exigibilidade tem a ver com o poder de autotutela, tá? A exigibilidade do ato administrativo. O agente público, ele te notifica para realizar algo, como por exemplo, pagar um tributo que está em atraso, tá? Ele vai te exigir algo independentemente do poder judiciário. Ora, se eu quiser te cobrar algo, eu não tenho capacidade, sem um juiz, de fazer uma constrição patrimonial. Vou precisar de um juiz. Se eu quero, por exemplo, contestar a construção que está sendo feita do lado da minha casa, eu preciso do juiz, eu tenho que fazer uma ação judicial. A administração pública não. Ela tem o poder de exigir a correção, por exemplo, de uma obra que está sendo mal feita. Isso é exigibilidade. E a autoexecutoriedade complementa. O que é que eles têm de semelhante? Exigibilidade e autoexecutoriedade. É a atuação da administração pública sem a necessidade do poder judiciário, sem a necessidade de uma ordem judicial. Perfeito? A exigibilidade apenas complementa uma obrigação jurídica, exemplo, uma notificação. Já a autoexecutoriedade é uma conduta material, como por exemplo o ato de interditar uma obra que está fora dos padrões. Tipicidade. Maria Silva de Pietro diz que todo ato administrativo tem que corresponder a um modelo jurídico pré-determinado. Esse é o conceito de tipicidade. Perfeito? Vamos lá, ainda temos um tempinho para a gente ver aqui rapidamente classificação. São as principais, tá? Não tem como ver tudo de ato administrativo em 15 minutos. O que é mais interessante você estudar sobre classificação dos atos? O ato quanto ao objeto. Atos de império, de gestão e de expediente. Atos de império são os verdadeiros atos administrativos, aqueles com o poder de coerção, imperatividade, exigibilidade. Atos de gestão e de expediente não tem isso, né? Atos de gestão são atos de negócios jurídicos, como contratos. Atos de expediente, né, aqueles meros despachos para movimentar documentação nas repartições públicas. Quanto ao destinatário, os atos são gerais ou individuais. Um ato geral, por exemplo, um decreto do presidente da República, é um ato que complementa uma lei e ele é aplicado a todos, é um ato geral. A portaria de nomeação, a portaria de exoneração, é um ato que individualizou o agente que beneficiário ou prejudicado pelo ato. Esse é um ato individual. Quanto à abrangência, eles são internos ou externos. Os atos internos, eles repercutem apenas no âmbito da administração pública, como, por exemplo, os regimentos internos, não é? Os atos de abrangência externa vão repercutir no administrado, exemplo, decreto regulamentador do presidente da República. Quanto à composição de vontade, temos os atos simples, complexos e compostos. Ato simples, apenas um agente faz. Ato composto, precisa de dois agentes ou de dois órgãos, duas vontades. O complexo, precisa de duas vontades, só que uma vontade determinante e a outra é uma vontade que apenas homologa, então não é uma vontade em si, tá? Isso daí você vai precisar dar uma relida, né, uma revisada nas nossas apostilas. Beleza? E eu vou deixar aqui para vocês, tá? As espécies de atos administrativos, vou pedir para você dar uma pausa no seu computador. Perfeito, tá?
Como é uma aula de revisão, não temos tempo de falar de todas elas. Ficou aí para vocês, qual é a dica que eu vou dar? Pega essas espécies, vai lá na nossa apostila e dá uma lida o que significa cada um deles para garantir. E principalmente, o que é que tem caído nos concursos? Saber que circular é ato ordinatório, saber que permissão é ato negocial, saber que um atestado é ato enunciativo, fazer a relação, né, do exemplo da espécie com o gênero. Perfeito, gente. Essa foi mais uma super ultra rápida revisão para o concurso do INSS. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.